Você já parou para pensar qual é o propósito para a sua vida? Olha que interessante. Dentre bilhões de espermatozoides, você, exatamente você, com a sua carga genética, com a sua personalidade, com o seu temperamento, foi você, exatamente você, quem fecundou o óvulo da sua mãe. Depois se tornou um pequeno embrião, depois um pequeno feto, um bebê, nasceu e está aqui nesse mundo. Por quê? Volto a perguntar, você já parou para pensar sobre qual é o seu propósito de vida? Meu nome é Rodrigo Freitas e esse é o canal Unicamente. Você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo aqui. E falar sobre propósito de vida é uma coisa muito legal, muito bacana. Eu gosto bastante desse tema. Sempre gosto de falar qual é a nossa missão aqui nessa terra. Para falar de propósito de vida, eu quero citar dois personagens aqui conhecidíssimos na nossa história enquanto seres humanos. Madre Teresa de Calcutá e Martin Luther King Jr. Quero falar sobre esses dois personagens da história humana e falar sobre eles falando um pouco algumas frases que eles proferiram durante a sua peregrinação por essa terra. Uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse assim: "O que nós fazemos pelos pobres é uma gota no oceano, mas se não o fizéssemos, se não deitássemos no oceano essa gota, ao oceano faltaria algo, faltar-lhe-ia essa gota." Que frase poderosa dessa mulher que fez diferença na vida de tanta gente. Para quem não sabe, Madre Teresa de Calcutá foi uma freira indiana, Prêmio Nobel da Paz em 1979, e o propósito de Madre Teresa era cuidar dos pobres, dos órfãos, dos menos favorecidos. Madre Teresa fez uma grande diferença na vida de muita gente e o propósito de vida que ela tinha faz diferença até os dias de hoje, com as associações que foram criadas por ela, com tudo aquilo que ela fez pelas pessoas. Agora, eu queria citar Martin Luther King Jr. Martin Luther King foi um pastor batista norte-americano, um ativista político pelos direitos civis. Foi Prêmio Nobel da Paz em 1964. Queria citar uma parte das falas escritas e ditas por ele em seu discurso conhecidíssimo, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Olha o que Luther King escreveu e falou. "Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação, onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter." Tanto quanto a frase lida de Madre Teresa, essas frases escritas no soberano discurso do reverendo Martin Luther King apontam para um homem com propósitos, apontam para uma força descomunal que um ser humano carrega dentro de si quando ele entende que a sua vida é muito mais do que viver para si mesmo. E esse é o ponto que define exatamente o que é viver uma vida com propósitos e o que é viver uma vida para si mesmo ou sem propósitos. Preste bastante atenção nisso. Quando nós falamos de propósitos, nós às vezes pensamos assim: eu quero ter uma carreira assim, eu quero comprar um carro assim, comprar uma casa assim, meu propósito de vida é construir isso, é construir aquilo. Eu acredito que nós já começamos muito errado quando nós pensamos que o nosso propósito de vida tem a ver única e exclusivamente com os nossos sonhos, com aquilo que nós queremos. Não é errado sonhar, não é errado desejar algo. O que é muito importante de se entender, tanto na vida de Martin Luther King, quanto na vida de Madre Teresa de Calcutá, é que o propósito de vida deles não era exclusivo para eles.
era um propósito que tinha a ver com pessoas. E eu acredito muito nisso. O propósito que nós temos enquanto nós peregrinamos por essa terra, ou os propósitos que nós temos enquanto aqui estamos, tem muito mais a ver com as pessoas que estão na nossa vida do que propriamente dito conosco mesmo. Preste atenção. Quando nós falamos assim, por exemplo, eu tenho um propósito de ser um bom pai para o meu filho, uma boa mãe para minha filha, o meu propósito é ser este alguém. Eu quero lutar para dar educação para o meu filho, para dar educação para minha filha. Olha que propósito nobre. Eu quero, de fato, que os meus filhos sejam emocional e fisicamente saudáveis. O meu propósito de vida é ser um melhor pai, uma melhor mãe. Olha que magnífico é isso. E, de fato, podemos ter esse propósito de vida. Mas quando, por exemplo, uma intenção como essa deixa de ser um propósito de vida? Quando nós falamos assim, eu quero ser um bom pai, melhor do que o meu pai foi, porque o meu pai não foi um bom pai para mim. Eu quero ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi para mim, porque a minha mãe não foi uma boa mãe. Perceba que esse propósito não tem a ver com seu filho, não tem a ver com a sua filha, tem a ver consigo mesmo. Você quer provar para si mesmo que você é melhor do que os seus pais foram. Perceba quão egoísta isso é. Isso não tem a ver com seus filhos, isso tem a ver com você. E alguns podem argumentar, mas se eu for movido por essa força, eu vou conseguir fazer com que os meus filhos tenham um pai melhor, eu serei um pai melhor, eu serei uma mãe melhor. Essa força não é o amor. Essa força é um trauma, é uma memória traumática, é uma emoção negativa. Essa força dessa situação em si, querer provar para os outros que você é melhor do que alguém, pode até ser um fator que te impulsiona, mas ao mesmo tempo te adoece, porque tudo isso mostra o quão você olha para si, o quão você olha para você e para aquilo que te fizeram. Isso não é nem um pouco saudável. Nos vídeos anteriores aqui do canal, tanto o vídeo sobre perdão, quanto o vídeo sobre ressignificar ou dar um novo significado à sua própria vida, vão te ensinar bastante sobre essa questão de olhar para frente, de olhar para si mesmo, sim, dentro da perspectiva de desejar ser curado emocionalmente, ser livre das algemas que te prendem, ser livre do mal que te fizeram, mas tudo isso tem a ver contigo, mas para que você se torne uma pessoa cada vez melhor também para as pessoas que te cercam. Eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, tanto no consultório quanto em algumas consultorias em empresas sobre gestão das emoções e inteligência emocional, que a inteligência emocional, a gestão das emoções não é para os outros, é para nós. Quando nós nos tornamos melhores conosco mesmo, nós podemos nos tornar melhor para as pessoas. Isso parece um pouco paradoxal, um pouco contraditório, né, com aquilo que eu acabei de dizer, mas não é, muito pelo contrário. Eu não tenho que olhar para mim para satisfazer desejos egoístas da minha parte. Eu preciso olhar para mim para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa transformada, para que as pessoas que estiverem ao meu redor, a começar pela meu cônjuge, minhas filhas, meus filhos, também possam receber da minha parte uma melhor qualidade de vida. Percebe? Propósito de vida pode ter a ver com você ser transformado em uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável física e emocionalmente, para ajudar outras pessoas a desenvolver a sua vida. Olha só que propósito magnífico. Eu quero me tornar médico. Eu quero me tornar médico para poder ajudar pessoas que lutam contra doenças e enfermidades. Isso é um propósito de vida. Eu quero me tornar um psicólogo para ajudar pessoas a ficarem livres, libertas dos seus cárceres mentais e emocionais. Quando nós fazemos as coisas com esse tipo de propósito, pensando nas pessoas, pode ter certeza de uma coisa. O dinheiro vem porque ele é consequência. O reconhecimento vem porque ele é consequência. Aquilo que nós projetamos em termos de ter uma família grande, próspera, abençoada, saudável, vem porque tudo isso é consequência. Então, viver por propósito tem muito a ver com aquilo que nós fazemos pensando nas pessoas que nos cercam. Assim como Madre Teresa e Martin Luther King. Quem vive por propósitos não apenas atinge objetivos, mas deixa legado
deixa uma história na vida das pessoas, marca as suas vidas. E eu quero te convidar, viva por propósitos, deixe legado na vida das pessoas. Bem, eu preciso te dizer uma coisa sobre isso tudo. Eu creio bastante em Deus. Eu acredito muito em Deus, acredito em mim e no potencial que eu tenho a partir de Deus, e acredito nas pessoas e no potencial que cada uma delas tem. Então, quando nós temos essa prerrogativa de acreditar em Deus, nós podemos olhar para um mandamento que Ele nos deu que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem vive por propósitos consegue amar as pessoas e não julgá-las. Quem vive por propósitos consegue ajudar as pessoas sem rotulá-las. Quem vive por propósitos consegue ser uma melhor versão de si mesmo para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, viva por propósito. Ame as pessoas. Não desista do ser humano. Muitas pessoas hoje têm desistido da humanidade. Não seja uma delas. Lute por sua vida, por seus filhos, por seu cônjuge, por seu casamento. Porque isso de fato é um propósito pelo qual vale a pena você viver e você lutar. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Se você puder e quiser, curta o vídeo, compartilhe, desenvolva aí a sua própria inteligência emocional, sua gestão das emoções e ajude outras pessoas a fazer isso também. E com certeza você vai cumprir um grande propósito nessa terra, que é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Bem, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.